Bem-vindas ao segundo vlog do canal. Vocês vão me perdoar pelo fato de o primeiro vídeo do domingo estar sendo 7 horas da noite. O que acontece? Ontem teve a formatura, eu cheguei em casa quase 8 horas da manhã, aí eu dormi, aí eu almocei, eu dormi mais um pouco. Aí eu organizei a minha semana, porque saiu a grade de pediatria, a gente já dividiu as escalas, e aí fiquei tempo nessa, e agora que eu meio que despertei. E vou jantar, vou terminar de organizar minha semana. Hoje o dia foi bem vazio, assim, não tem muita coisa pra falar, não. Mas descansei, porque amanhã começa pediatria. Meu primeiro plantinho. Plantinho que não é de 12 horas. É quarta-feira. Eu tô super animada. Vai estar eu e mais 2 amigos. Bebê, é verdade! Sua mãe vai cuidar de crianças. Ai, que bafo. Sua mãe vai cuidar de crianças. Não pode cuidar de crianças, aparentemente, gente. Dá oi pro vlog. Oi, vlog. Mas enfim, eu tô super animada porque meu primeiro plantinho é na quarta. E por que plantinho? Porque plantão é de 12 horas e plantinho é o que é menor que 12 horas. Aí eu vou ficar com 2 amigos. E o bom é que começa no meio da semana, eu já vou poder pegar as impressões de quem começou no início. É, eu tô animada. Agora a gente vai jantar, né, Momo? Aí eu tô com o olho meio ruim aqui que eu operei. É verdade, ele operou ontem. Operei, mas tô bem. Tô descabelado e sem enxergar 100% ainda. Então vou melhorar. E o bom do plantão é que eu já faço plantão há 2, 3 anos. Agora estamos juntos nessa. E... Posso explicar essa cirurgia? Rapidinho. Pode, se quiser. Você sabe explicar muito mais bem. Ó, vou explicar a cirurgia dele rapidinho. Pra quem não sabe, fique sabendo, o Antônio sofreu um acidente em 2024. Teve traumatismo craniano, etc, etc. AVC. Ficou mal. Quase foi de... A gente fala brincando, mas foi tenso. Foi doideira. Foi tenso. E aí, graças a Deus, ele se recuperou super bem e não teve nenhuma sequela. Epilepsia. É, Somente. assim, não teve nenhuma sequela comprometedora, assim, sabe? Tipo, Dá pra conviver foi, bem. foi uma situação muito grave mesmo. Ele poderia ter 1 milhão de sequelas terríveis, assim. Ele desenvolveu epilepsia por causa do caso da cabecinha dele. Mas a única coisa que ele teve foi que o olho esquerdo dele ficou com diplopia. Quando ele olhava pra direita. Né? É um estrabismo mais específico, né? Via 2 imagens somente para uma região do olho. Então, e aí ficava bem grave, uma em cima da outra. E aí ele ficou com esse incômodo por 1 ano, né? Começou a usar óculos e tudo, e a forma de melhorar essa diplopia era fazendo uma cirurgia. Tô olhando pra baixo por causa da luz, tá? Não, tudo bem. Coitadinho do Copa. Você faz a cirurgia, porque o músculo que causava a diplopia dele é um músculo muito forte, assim. E o músculo que contraria a ação desse músculo não é muito mexível, não. Mexer nele poderia dar algumas outras consequências que não era o que a gente queria. Então, em vez de fortalecer o músculo de cima, a gente enfraqueceu o músculo de baixo. A gente. Como se eu tivesse A operado, né? doutora Isabelle Blatt. A médica enfraqueceu o músculo de baixo, porque aí vai balancear a força do movimento do olho, e aí, quando ele olhar. O que acontecia era que quando ele olhava pra direita, o olho ficava torto. E aí ficava um aqui e o outro aqui. Aí dava o estrabismo. O outro aqui. Enfim. E aí, balanceando essa força, ele consegue enxergar tranquilo. Agora eu não tô olhando pra frente, só por causa da luz. Porque incomoda bastante. Mas a gente vai jantar agora. Hoje, como eu falei, foi um dia que eu fiquei bem reclusa, descansando da formatura. Não fiz muita coisa, não. Mas foi um dia muito bom pra eu poder recarregar minhas energias pra começar o internato oficialmente. Amanhã é o primeiro dia do estágio de pediatria. Amiga, eu tô pronta pra dormir. Tava terminando de organizar os conteúdos nas pastas pro Antônio poder editar. Vou descansar porque amanhã eu tenho que acordar bem cedinho pra ir pro hospital universitário. Beijo, até amanhã. Bom dia, amigas. Hoje é segunda-feira, são 6h20. Eu vou trocar de roupa, tomar um café e encontrar minha amiga na casa dela, porque ela tem carro. E a gente vai pegar uma carona com ela pro hospital. Hoje, até onde eu sei, pra mim, só vai ser a apresentação do estágio, porque eu não tenho nada em específico hoje. Algumas pessoas da minha panela já têm que ficar lá no hospital. Minha primeira atividade é só na quarta.
Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Vai daqui. O dia inteiro. Um binge. Um binge. É o meu primeiro dia de estágio. É o primeiro dia de estágio. Superando todo lo que sea. Ese balón de me encendió. Oi, amigas, são 10h40 agora. Eu tô aqui no vestiário da Atlética porque eu vou pra academia. A gente foi liberado umas 9h30, mais ou menos. Porque pra gente não tem atividade hoje, pra mim, pelo menos. Pra quem tem atividade, teve que ficar no hospital. E aí a minha próxima atividade do internato, que é o plantão, é na quarta. Então hoje e amanhã eu não tenho nada da faculdade. Oi, amigas, são 9h50 da noite. Eu fiquei deitada por um tempo depois da janta, porque mais uma vez eu fiquei com dor de cabeça. Sim. E aí agora eu vou ver uma aulinha. Talvez eu não termine de ver a aula inteira, se eu demorar muito pra poder dormir, eu termino amanhã. Mas eu acho que eu consigo terminar, porque ela tem 1 hora exata. Enfim, vamos lá. O Antônio já tá apagado aqui, ó. O pezinho dele. Bom dia, amigas. Hoje é terça-feira, são 7h05. O meu maridinho lindo fez um cafezinho pra mim e ele falou pra eu falar Alexa despausar. Vamos falar juntas. Alexa despausar. Não tem. Hoje vai ser a... Eu propus ontem, daí. o nosso cafezinho. Vai de manhã. Não se assustarem. É normal os gatos brigarem, é como se eles estivessem brincando. Mas claro, existem limites e a gente sempre fica de olho pra evitar que esses limites sejam ultrapassados. Mas geralmente as brincadeiras aqui em casa são bem saudáveis. É só os dois se porrando na brincadeira, na irmandade. E logo depois, cada um pro seu canto. Amigas, eu e o Antônio, a gente gosta muito de café. E a gente tá meio com hiperfoco em fazer cafés diferentes em casa. Fomos digitalmente influenciados. Sim. E aí a gente comprou esses 2 cappuccinos. 3 Corações me patrocina. Esse é de chocolate e esse é de caramelo salgado. Aí eu vou fazer pra gente e um copo de cada pra gente experimentar. Experimentar pras minhas amigas. Oi, amigas. Você tá sem microfone, então acho que só vai ficar um pouco abafado. Ó, esse é o de chocolate Chocolate. e esse é o de caramelo salgado. Qual você quer primeiro? Quero não. Pode experimentar. Vou experimentar o Não de... tá quente, não? Tá bem quente. Tá bem quente. É cappuccino, quente. Eu gosto do meio tempo. Bebe aí, vai. Vamos sopradinho. Pega aqui, ó. Não tá tão quente aqui. Bem gostoso. Faz assim, ó. Muito quente. Mas não sai quente? Tipo, queima a língua? Pouquinho não.
Eu gostei muito do de chocolate. Você quer ficar com o de chocolate? Quer? Não, mas você gosta mais? Pra mim, tanto faz. Eu gosto do gostinho independente. Pra mim, tanto faz. Tanto faz mesmo? Tanto faz. Não tanto faz. Ou você preferiu o de Tanto chocolate? faz pra mim. Eu vou pegar o de chocolate, então. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado por você. Ó, com o meu cappuccino em mãos, eu troquei os adesivos do meu notebook. Tirei alguns, botei outros. Eu gosto que ele fique assim, fofinho, bem coloridinho. Gente, pra quem ficou interessado nos adesivos, ó, esses aqui eu comprei na Shein. Eu comprei 2 pacotes, aí vieram esses e mais um monte desses aqui, ó. Esses todos que tem a bordinha branca mais grossinha são da Shein. Aí, esses 3 aqui e todos daqui, exceto esse coelho, que também é da Shein, eu ganhei em compras de roupa de uma loja que manda uma cartela de adesivos. Aí eu comecei a colar e já tava com esses aqui. Aí eu adicionei mais alguns. De tarde eu parei um pouquinho pra estudar e eu preciso compartilhar com vocês que eu tô organizando pra fazer uma mini reforma no meu cantinho de estudos. Que assim, quando a gente chegou nessa casa, no apartamento que a gente mora, ele veio mobiliado, os móveis são muito bons, mas falta um pouco da nossa cara, sabe? E eu sempre quis mudar um pouquinho esse cantinho de uma forma que não ficasse caro e que não mudasse os móveis e tudo. E eu consegui fazer isso. Eu tô planejando já colocar as coisas que eu comprei pra enfeitar o cantinho. Eu acho que vai ficar muito legal. Peguei algumas inspirações assim na internet. É bem simples e ficou bem baratinho o que eu planejei fazer. Eu acho que vai dar uma nova cara pro lugar. O primeiro plantinho do meu amor. Que vai ser amanhã. Amigas, a gente pagou uma limpeza do sofá, que ele tava bem sujinho. Agora a nossa missão tá sendo impedir os gatos de subir aqui, porque tá úmido ainda, né? Amigas, são 4 horas, eu dei uma desaparecida aqui porque eu estudei, fui fazendo umas questões. E agora eu vou focar total na minha IC. Porque a gente tem um prazo bem importante pra cumprir. Se tudo der certo, coisas boas vão acontecer. E aí, preciso cadastrar paciente, cadastrar paciente. E focar total aqui. Um beijo. Amigas, tô me arrumando pro vôlei. Hoje é o nosso retorno. Tô bem animada pra querer voltar. Faz muita falta na minha rotina. Eu treino aqui pertinho da minha casa. Daí, são 6h17. Já eu vou pronta, com tênis no pé e tudo pra poder treinar. Tô pronta pra ir pro vôlei. Amigas, são 9 horas da noite. Eu estou assim, igual um cachorro molhado, porque eu tô literalmente molhada, porque eu peguei chuva. No fim do meu treino, do nada, o mundo caiu. E eu não levei nada, literalmente nada. Nem meu celular, nada. Só uma garrafa de água. E aí eu tive que ficar lá esperando. Meu treino acabou 8 horas, eu cheguei em casa 9. Aí eu fiz uns 25 minutos de bike na academia da Atlética. Aí, pra sair da Atlética, eu tive que ir na chuva. Tomei uma puta chuva. E vim de Uber com meu amigo. Toda molhada. Agora eu vou jantar, porque eu tô com fome. Um brinde. Ah, meu primeiro plantão de novo. O primeiro plantinho. Plantinho, isso. Toda noite, antes de dormir, eu faço minha skincare noturna. E antes que vocês perguntem, eu só uso produtos Mary Kay, gente. A minha mãe é consultora e diretora Mary Kay. E eu cresci a minha adolescência inteira usando Mary Kay. Sou muito apaixonada nos produtos, realmente, assim, impecáveis. Faz uma diferença muito grande quando eu uso e, assim, viajo, paro de usar. Então, eu só uso os da Mary Kay mesmo, porque eu gosto muito. Além do fato de eu poder pegar, né, de graça. Eu passo um creme pra área dos olhos, porque eu acho que eu tenho um pouco de olheira. E esse creme, ele tem niacinamida e tudo. Além de hidratar a região e dar um aspecto melhor. E eu passo um gel noturno também. Sempre, todos os dias. Quando eu faço a esfoliação na minha pele, eu passo um outro produto também, que é o sérum. Que aí você esfolia e passa um sérum pra não irritar a pele. E continuo esses 2 passos que eu disse antes. Eu gosto bastante da minha pele e eu cuido muito dela, assim, todos os dias tem
um cuidadinho pra que ela fique com um aspecto agradável, pra que eu não tenha espinha e essas coisas. Amiga, são 11h10 da noite, eu ainda não fui dormir porque eu tô muito ansiosa pro plantão de amanhã. Assim, primeira vez, né? E é pronto-socorro. Daí é muito dependente. Tem hora que vai muito paciente e é super corrido, tem hora que tá tranquilo. Eu tô ansiosa, não sei como vai ser, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Boa noite, porque amanhã eu acordo cedo, cedo, cedo. Bom dia, amigas. Hoje é quarta-feira. São 4h35 da manhã. Acordei cedo porque eu tenho que estar no hospital 7 horas. E antes das 7, né, no caso. E... primeira vez, eu queria poder me arrumar com calma, não correr o risco de atrasar e tudo. Aí eu vou me arrumar agora. Boa noite, amigas. Vamos conversar sobre o dia de hoje. Ó, eu filmei vários takes aí, como vocês vão ver, mas eu não consegui falar pra vocês, né? Conversar assim, gravar vídeo falando como eu estava fazendo nos dias anteriores, porque eu tava no hospital, é muito difícil você gravar um vídeo lá no hospital, tendo em vista que existem pacientes lá, tem toda uma questão de ética e tudo, e eu prefiro me preservar, né? E preservar também as pessoas que estão lá dentro. Mas, tô mexendo na minha unha, por isso que eu tô olhando pra cá. Vamos lá, recapitulando. Eu acordei 4h30 da manhã, porque a gente tem que estar lá no hospital antes das 7. E o hospital é em outro bairro, então a gente tem que pegar ônibus. E o ônibus é no horário dele, né? Aí eu acordei 4h30 pra eu conseguir ficar pronta às 6, porque eu demoro muito pra me arrumar. Eu gosto de tomar café com calma. Enfim, sou eu sou assim. Se eu acordasse mais tarde, eu ia me atrasar. Aí acordei 4 da manhã, tomei o meu café e tal, arrumei tudo, fui pro plantão. Aí a gente chegou lá. O bom é que a gente tá começando em pediatria, né? A minha panela. Eles falam que o pessoal de pediatria é muito atencioso, é muito querido, e de fato, todos são muito mesmo. A gente chegou, eles falaram, tipo, gente, fica tranquilo, no internato todo mundo começa meio perdido, vocês não precisam saber fazer nada agora, a gente vai ensinar, tal, não sei o quê. E eles realmente ensinaram. Eu vou explicar pra vocês como funciona, pelo menos, onde eu tô rodando agora. Foi meu primeiro plantão, que na verdade a gente chama de plantinho, porque são 10 horas em vez de 12. A gente entra às 7 e sai às 5. E aí, eu tô rodando no pronto-socorro pediátrico. Aí chega uma ficha lá, eles fazem a triagem, e aí dependendo da gravidade do caso, os alunos atendem. Se forem casos mais graves, os residentes atendem. Mas se forem casos mais tranquilos, os alunos atendem, aí discutem com os superiores, e depois a gente passa a conduta junto e tal, enfim. E também no PS tem uma região que chama retaguarda, que é tipo uma observação, assim, paciente que não tá tão bom para ir para casa, mas também não tá tão bom para ficar internado. Então, ele fica ali por um tempo e se ele piorar, ele vai internado, se ele melhorar, ele vai para casa de alta. Aí, a gente teve que fazer a evolução da enfermaria. Da enfermaria não, da retaguarda. E o que é fazer evolução? É como se você escrevesse, assim, um feedback geral de como seu paciente esteve do último plantão para o plantão que você está assumindo. Então, se ele teve qualquer alteração de sinal vital, se teve algum sintoma diferente, se melhorou alguma coisa, se passou a noite bem ou o dia bem. Enfim, todas essas questões, assim, o que ele recebeu de medicação. E é um documento médico, né? Então, ele tem que ser escrito bem direitinho, assim, e a gente, que nunca tinha feito isso, não sabia fazer isso.
Aí explicaram pra gente como faz, super bonitinho, assim. Eu me senti muito confiante, porque elas realmente incentivaram que a gente fizesse as coisas, mesmo que a gente não soubesse. Apoiaram a gente a tirar dúvidas, enfim, foi muito bom. Eu achei isso muito, muito positivo. Aí cada um pegou um paciente para fazer evolução, aí tinha que conversar com os familiares e tudo, e escrever o documento. Aí eu escrevi a prescrição também, que a médica que estava lá me ensinou. Aí depois a gente foi discutir os casos, passar os casos da retaguarda. E é basicamente cada um fala do seu paciente e tudo, e a gente discute algumas coisas importantes do quadro do paciente. Aí depois foram chegando novos pacientes. E o primeiro que chegou fui eu que atendi. E aí depois chegou mais 2 só. Aí o nosso plantão era eu e mais 2 amigos, cada um pegou um paciente. Então foi basicamente o dia inteiro para atender um paciente, porque o pronto-socorro tá muito vazio. Graças a Deus, né? Ninguém tá passando mal. Mas disseram que geralmente o pronto-socorro fica mais cheio quando voltam às aulas. Porque as crianças ficam com mais infecção de via aérea e tudo, e aí o pronto-socorro fica mais cheio. Mas como tá verão e de férias, não tá tendo muitas essas queixas. Aí tá bem vazio. A gente atendeu um paciente só cada. E depois almocei, a gente teve uma aula de 2 às 5. 5 horas eu fui pro outro hospital, o HC, pra poder jantar, porque tem o restaurante do HC e os alunos podem comer lá de graça. A comida tava bem boa, foi um estrogonofe. Aí depois do HC, eu vim pra casa na chuva completa, chuva. Eu tô encharcada. Porque eu não levei guarda-chuva. Eu fui meio moleca. Porque eu tomei chuva ontem e tomei chuva hoje de novo. Tomei muita chuva, troquei de roupa correndo e fui pro treino. E aí treinei de 7h30 às 9h30 e agora eu tô aqui em casa. São 10 horas, 10 e pouquinho. Vou tomar meu banho, organizar minhas coisas pra amanhã, porque amanhã eu tenho hot yoga de manhã. Espero ter energia pra ir. Tá marcado. Tenho que dar uma mentoria amanhã de manhã também, tenho uma reunião, de tarde tenho aula e tenho vôlei. De tarde também, de tarde até a noite. Enfim, foi esse meu dia. Expliquei um pouquinho pra vocês o cenário geral, assim, do que eu estou fazendo no estágio agora. Pretendo ir atualizando vocês à medida que as coisas forem mudando. Eu tô falando tudo errado porque eu tô cansada, gente, desculpa. Mas foi bem legal, assim, ter esse primeiro contato de verdade. Eu fiquei feliz com a receptividade. Falam que alguns estágios não é muito assim, né? Mas eu fiquei feliz de começar por esse, pra ir começando em baby steps e me acostumar com as coisas pra depois realmente pegar no tranco, sabe? Enfim, eu vou tomar um banho e eu me despeço de vocês agora, porque eu tô bem cansadinha. Até amanhã. Bom dia, amigas. Hoje é quinta-feira, dia 15. Eu não tenho aula hoje de manhã. Daí eu vou aproveitar pra fazer umas coisas que eu tenho que fazer. Vou dar uma mentoria. Vou participar de umas reuniões de trabalho. A única coisa que eu tenho que fazer é ir pro hospital de tarde, porque eu tenho uma aula. Mas agora pela manhã eu vou fazer bom proveito de demandas externas. Ao A sua consulta. a minha consulta. Boa noite, amigas. São Boa noite. 8 e pouca, mais ou menos. Não, 7 e pouca. 8 horas. Eu cheguei do vôlei e aí o Antônio tá me mostrando as atualizações da casa, porque a gente investiu em algumas coisinhas pra deixar nossa casa mais organizada e tal. E hoje, como eu tava no hospital, ele tá de atestado por causa da cirurgia dele e aí ele organizou. Aí agora vamos ver. Vai começar pela varanda aqui. Se você quiser fazer um takezinho,
A gente ganhou um móvel de uma pessoa que se mudou daqui do prédio, virou uma toca para os gatos e a gente precisava de algo para complementar a varanda. Até para os gatos, ter um espaço deles. E eles gostaram. A gente colocou e ficou o brinquedinho preso no vidro da varanda e também colocou isso aqui, esse móvel preto, um multiuso, para colocar itens de limpeza, né, que o Dante quer entrar. E a gente colocou os itens de limpeza, a Isabela teve a ideia de guardar as coisas de gravação aqui, que são altas, tudo, a gente não tem muito espaço para guardar. E coloca uma vassoura dobrável aqui, um balde dobrável. Tem a parte de cima que os gatos podem subir. O que acontece? A gente mora num apartamento que já veio mobiliado. Então ele tem móveis bons. Nosso guarda-roupa, por exemplo, é um guarda-roupa Grande. acoplado assim na parede, esqueci como fala. Um guarda-roupa grande. Para 2 pessoas é pequeno, mas é um guarda-roupa grande. Mas a gente tem muitas pequenas coisinhas que pra organizar na casa fica difícil. Eu, pessoalmente, tenho muita roupa. E eu já tirei muita roupa do meu guarda-roupa. E ainda assim, é um espaço pequeno. Tem muita roupa da Atlética. Então, teve um momento que eu precisei comprar um multiuso pra ter espaço, porque não tinha espaço. Aí, esse é o segundo multiuso que a gente compra pra casa. Porque, real, assim, falta espaço pra gente deixar as coisas mais organizadas. Tinha alguns espaços da casa que a gente tava aproveitando mal. E esse aqui era um espaço livre que só ia coisa pro chão. Então, às vezes vale um investimento assim de 100, 200 reais pra você. Quanto foi? Acho que foi 100, 200 reais. Foi por aí, a gente pagou 250 pra montar, sim, em São Paulo. Dava pra ser mais barato. Eu pedi 200 reais, mas ele não deixou. Enfim, mas bem montado pelo menos. Bem montado. Sim, aí a gente vai organizar umas outras coisinhas também. E eu queria também organizar meu cantinho de estudos, porque já veio com uma mesinha e uma cadeira, mas só, não tinha mais nada. E eu tenho muita coisa. Acabo ganhando material do cursinho, da Medway, as próprias coisas da faculdade, material de estudo mesmo, e ficava tudo meio bagunçado, assim. E aí eu comprei um multiuso, consegui guardar algumas coisas, e agora eu botei uma prateleirinha que ficou fofo, vou mostrar pra vocês. Eu queria um quadro de imã também pra deixar as coisas na parede, porque ficava tudo muito na mesa. E aí chegava uma hora que eu ficava, meu Deus, essa mesa tá muito bagunçada. E as coisas ficavam se translocando entre a mesinha e a cama. Quando eu não tava usando a mesinha, elas iam pra cama. Quando eu não tava usando a cama, elas iam pra mesinha. Aí agora, a ideia é ficar tudo mais organizado, não precisa ficar fazendo isso. Fica um incentivo pra, primeiro, não serem acumuladores, né? Sim, nós a gente jogou muita coisa fora no final do ano passado. A gente ficou o dia inteiro organizando a casa, limpando. A gente jogou muita coisa fora. O Antônio deve ter descido lá no -1, que é onde fica a lixeira do prédio, papo de umas 5 vezes, né? Ou mais. Com muita coisa, tá? E também pra vocês criarem espaço pra coisas essenciais, assim. Não jogar tudo onde criar espaço, mas a verticalidade assim é importante, né? Usar as paredes é importante, tanto prateleira quanto esse quadro, que a gente pode guardar anotações e não deixar os papéis jogados. Então, sempre dá pra brincar com as paredes que ficam vazias. Então, talvez entre prateleiras nessa sala, vamos ver. A gente não tinha feito esse investimento porque acaba tendo que ser um investimento, né? Pra furar a parede e tudo. Eu acho que furar a parede tem que ser uma coisa muito bem pensada. Então, como a gente ainda não pensou nisso, a gente comprou o móvel e aí qualquer coisa é só mudar ele de lugar. É isso. Agora a gente vai jantar. Ó, gente, de novo, ele esqueceu do brinde. Mo, brinde aos 2 plantões seguidos que eu vou fazer e a nossa arrumação de casa. Ei! Momojão. Perdão. Bom dia, amigas. Hoje é sexta, dia 16. É o segundo plantão. Tô um pouquinho na correria aqui pra me organizar, porque eu acordei 5h30. E acho que eu deveria ter acordado um pouco mais cedo. Mas eu vou me arrumar e tô indo pra lá. Beijo! São 6h53 da manhã e poderia tudo ter dado errado. Sim, e agora a gente tá feliz. Mas deu tudo certo. Lari.
Amigas, passamos no refeitório do hospital pra pegar chocolates de graça, que a gente tem R$ 16 para gastar. Aí eu peguei uma coca de chocolate. Amigas, falei muito pouco hoje, né? Tive plantão, então eu acordei cedo, fui correndo pro hospital. É muito difícil conseguir um tempo pra falar no hospital, porque a gente sempre tá fazendo alguma coisa. Quando não tá fazendo alguma coisa, tem gente perto, seja médico, paciente, e é óbvio que eu vou preservar a identidade e a privacidade dessas pessoas. Então é por isso que eu não costumo gravar muito nesses lugares. Sobretudo do paciente, né? Tipo assim, eu sou obrigada a fazer isso e, é claro, eu não quero expor ninguém. Além dos meus amigos. Então, então eu cheguei em casa, são 7h15 agora. Eu fiquei no plantão de 7 às 5, peguei o ônibus. Aí, como eu falei, a gente passou lá no hospital do HC. A gente pegou o ônibus, parou perto do HC e foi lá no restaurante pra pegar o nosso combo. E aí eu tô esperando a minha amiga pra gente descer juntas, porque eu vou pra academia e ela vai pro treino. E aí, pra gente não andar sozinha na rua. Enquanto isso, eu vou resolver umas coisinhas que eu tenho que fazer de trabalho, pra aproveitar um tempo em que eu tô esperando ela. Depois eu vou jantar com o Antônio e tudo, porque amanhã eu tenho outro plantão, 7 horas da manhã também. E o de amanhã é de 7 às 7. É o meu primeiro plantão de 12 horas. E é isso, tô expectativas. Boa noite, amigas. Eu tive plantão hoje. Meu plantão foi de 7 às 5. E eu vou ter plantão amanhã de novo, de 7 às 7. E aí, tô me arrumando aqui pra deitar. Eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre como tá sendo essa experiência. Eu já fiz 2 plantões no pronto-socorro. E aí, a gente atende os pacientes que chegam lá mais tranquilos, assim, que numa situação que não seja grave. Aí, hoje a gente ficou 10 horas no plantão. E a gente viu só 2 pacientes. Porque, graças a Deus, as crianças estão muito saudáveis. Acho que eu já comentei sobre isso aqui no vlog, de que geralmente elas costumam ficar mais doentes quando voltam às aulas e tudo. E aí, como tá todo mundo de férias, as crianças não estão indo pra aula e não estão ficando gripadinhas, resfriadas, essas coisas. Mas hoje aconteceu uma coisa muito tensa. Assim, eu nunca tinha presenciado uma situação dessa. A gente tava lá na retaguarda do pronto-socorro e chegou uma emergência de uma criança em parada cardiorrespiratória. E a gente aprende bastante isso na faculdade, né? De como conduzir uma parada e tudo. Mas eu nunca tinha visto isso acontecer. E aí a gente viu toda uma movimentação, a gente não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo, né? Eu e minhas amigas, aí depois a gente foi atrás pra ver. E aí a gente entendeu o que estava acontecendo. Demorou um pouco pra criança voltar. A gente tava, tipo, super tensa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tomara que dê tudo certo. Deu certo, ela voltou, graças a Deus. Mas foi assim, bem diferente, bem chocante, porque a gente aprende, né, a fazer isso. A gente nem tava no local que tava acontecendo, a sala tava super cheia, então a gente ficou do lado de fora. E mesmo assim, é bem chocante. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, ao longo do dia, não teve paciente mais. Teve um paciente, na verdade, e aí a gente teve que atender em dupla, porque tava faltando paciente. Mas, enfim, significa que as crianças estão saudáveis. E aí, amanhã eu vou de novo. Clube da Luluzinha de novo, plantão das amigas. Eu vou ter que ir sozinha, de ônibus ou de Uber, mas eu acho que ônibus não passa lá no HU no fim de semana, então talvez eu tenha que ir de Uber. Enfim, eu vou dormir, porque eu tô cansadinha. Porque, como eu falei, a gente não tá tendo muito paciente, então a gente fica lá meio ocioso, assim. Dá pra estudar e tudo, dá pra perguntar as coisas pro residente, pra você ir aprendendo, assim. Que nem essa questão da parada, a gente fez várias perguntas pra entender mesmo o que fazer e tudo. Mas a gente fica muito tempo lá sem fazer nada, pelo menos ficamos hoje. E isso, querendo ou não, cansa um pouco. Muito mais a questão de ter que acordar muito cedo, porque
a locomoção é bem maior do que quando é aqui no HC, né? Enfim, eu tô gostando do estágio, porque é um estágio que tá me estimulando bastante a estudar, sabe? O pessoal é muito atencioso, receptivo, eles ajudam pra caramba quando a gente tem dúvida. Estamos aprendendo a fazer coisas burocráticas da medicina, tipo documentação e tal. E, querendo ou não, isso é bem importante também. Mas agora eu vou dormir, que eu tô cansadita, e vejo vocês amanhã. Boa noite. Bom dia, amigas. Hoje é sábado, dia 16, são 5h30. Eu tenho que me arrumar pra ir pro plantão. Gente, tô com muito sono. Simplesmente muito sono. E hoje não passa o ônibus, né? Direto. Eu tô vendo o preço do Uber, tá? R$ 50. Eu não acredito que eu vou ter que pagar R$ 50 no Uber, gente. Pelo amor de Deus. Vou me arrumar. Tomar um café. Beijo. Correção, gente. Hoje é sábado, dia 17. Tá bom? Tô perdida no tempo e espaço. Amigas, aqui em casa não tem nada pra comer, eu não sabia. O nosso ovo acabou, o queijo acabou, o patê de frango acabou. Aí eu vou ter que passar na padaria pra comprar alguma coisa. Eu vou escovar dente, já vou saindo. E vou comendo no caminho. É o que temos pra hoje. É isso aí. Até mais ver. Amigas, a vitória do dia foi que o Uber caiu pra R$ 28. Não precisei pagar 50. Amigas, ficamos 4h30 na enfermaria, discutindo caso, falando no paciente, e blá 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 e blá blá blá. Agora a gente vai almoçar. Estou com fome. E depois eu vou pro PS, pronto-com. E aí depois ela vai voltar pra enfermaria pra nossa amiga Cami almoçar, porque agora ela tá na enfermaria. A gente tem que revisar, porque infelizmente não podemos ir todas juntas, porque alguém tem que ficar pra cuidar das crianças, né? Seja bem-vinda. Que é isso? No celular, Se acomode no sofá, por gentileza. Claro, tá bem, bebê. Você também. Muito bonitinho. Lá fora. O cardápio aqui. Mamo cheio! A ilha de antipasta de tal cardápio que eu não vou citar nomes. Né? Que é uma burrata caprese. Crapese. Canapese. Né? O prato principal da ilha italiana, de um lugar que eu não vou citar nomes. Amei, Fettuccine com creme de queijo. Não flambado no conhaque. E uma sobremesa. Casamento civil. Bate de latte. Caramelo salgado. É por isso que você perguntou do manjericão. E o detalhe é que o fettuccine tem trufas negras. Amor. Olha, gente, a entradinha que o meu amor fez pra mim. Ó, uma burrata caprese. Caprese. Burrata aqui, comprei prontinha, né? Tomatinho de cereja. Cortei 3 minutinhos, foi pro forno isso aqui. E as folhinhas de manjericão que eu não lavei, coloquei por cima. Com um pãozinho italiano, né? E sobrou pão italiano. Então, tranquilíssimo, gostoso. Delícia. Vamos comer. Vamos comer.
Ah, Todas as coisas. tá sujinho aqui. Isso. A, Todas as coisas. por que todas as Em coisas? homenagem ao Djavan. Djavan não. Versilo. Vê? Porra! Amor, vai. Ô! É que ele tá cantando Ela Une Todas as Coisas. Me falaram uma coisa sobre Jorge Versilo que eu quero registrar. Posso registrar? No meu vlog. Pode ser? Uhum. Que ele é o Djavan branco. Mas é claro que ele não tem aquele molho do... Amor, não fala isso dele. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Mas o Djavan tem os devaneios sensacionais. O Versilo, ele é direto ao ponto do amor. E eu amo os dois. Perfeito. Ela une uma. Com o meu olhar. Gente, meu amor comprou fettuccine de trufas. Pra fazer um macarrão bem gostoso para nós. Bem... Fala se eu não sou a mulher mais mimada da história do Brasil e do planeta Terra inteiro. Tchau. Gente, ele comprou grana padano. Juro. Ó. Vai derrubando aqui enquanto eu vou mexer. Queixinho que ele ralou. Ó, gente. Fettuccine ao molho de grana padano. Que você vive comigo. E aí? Bom? Bom? Filmei pra eu ver? É. Você tá sem microfone? Ele ficou al dente. O sabor vai entrando, né? Muito gostosuras do Badiu. Gostosuras do Badiu. Do vídeo. Também, mamãe. Muito bom. Amigas, queria contar pra vocês como foi o dia de hoje antes de dormir. Assim, hoje no geral foi um dia muito bom. Melhorou ainda mais quando eu cheguei em casa. Foi recebida por uma surpresa do meu namorado, meu noivo. Mas no hospital, assim, eu saí muito feliz. Achei que eu aprendi bastante. Tiveram mais pacientes, eu consegui até atender sozinha. Quando a gente tava na enfermaria, que no sábado e no domingo, fim de semana, quem tá de plantão tem que ir pra enfermaria. Daí evolui, tem que evoluir, né? Os pacientes. Depois desce pro pronto-socorro. Tô muito cansada, preciso dormir. Mas aí a gente foi pra enfermaria, evoluímos os pacientes. E a gente tava lá com um residente, um R1, muito querido. Muito querido, assim, que explicava tudo pra gente. E acho que isso é o que eu mais tô gostando da pediatria. Porque as pessoas lá são muito queridas e muito dispostas a te ensinar. E no início do internato, você precisa aprender tudo, né? Então, ter pessoas dispostas faz toda a diferença. E aí ensinam além de matéria mesmo, sabe? Coisas básicas como mexer nos aplicativos, nos sistemas, assim, para fazer as coisas, ensinar a fazer documento, enfim, muito bom. Isso na parte da manhã, aí depois eu almocei. Na parte da tarde, a gente chegou o paciente, aí eu atendi sozinha, discuti o caso, passei a conduta sozinha. Claro que a assistente foi lá na paciente comigo, viu e tal, mas como era um paciente tranquilo, eu passei a conduta. E depois chegaram mais pacientes. Foram coisas muito diferentes, assim, uma da outra. Deu pra ver bastante coisa. De tarde, uma assistente que tava lá. Assistente é tipo uma chefe, assim, sabe? Ela comprou bolinhos pra gente. Muito fofa. Comprou 2 bolos, aí a gente tomou um cafezinho. E assim, quando não tinha paciente, a gente ficava lá conversando. O pessoal é muito legal, muito alto astral. E aí, quando a gente não tava conversando, a gente tava estudando um pouquinho. Mas era tipo conversinha, estudinho, conversinha, estudinho.
Enfim, foi muito bom, fiquei muito feliz. Daí minha amiga me deu carona até o ponto de ônibus. Eu peguei o ônibus, cheguei em casa, fui recebida pelo Antônio. Tinha comprado várias coisinhas pra fazer uma surpresa. Foi muito gostoso. Enfim, assim termina minha semana. Espero que vocês tenham gostado do segundo vlog. Espero vocês no próximo. Um beijo.